Graça e paz, irmãos. Estamos aqui em Jerusalém, um solo que você pisando é um misto de sentimento indescritível. Esses aqui são os muros de Jerusalém, muros antigos, e essa cidade é a cidade que o rei Davi havia conquistado. No Velho Testamento, Jerusalém também era chamada de Jebus, quando os cananeus dominavam a terra que Deus havia prometido ao seu povo. E os Jebus dominavam essa terra. Davi foi o grande homem com seus valentes que dominaram, muraram. Esses muros serviam para proteger. E cada uma dessas portas tem um significado. Essa porta, por exemplo, é chamada de Porta do Rei Herodes. Agora nós estamos caminhando em direção à Porta das Ovelhas, que nós conversamos em 2020 na nossa igreja. Grande abraço, bora! Nós estamos prontos para entrar agora pela Porta das Ovelhas na Jerusalém Antiga, aquela porta que nós conversamos numa série de mensagens em 2020 na nossa comunidade, na Igreja Batista da Lagoinha, em São Miguel Paulista. Mas do lado de cá, nós temos todo o Monte das Oliveiras, bem como mais à direita, nós temos uma parte que é mais clara, que seria o cemitério. Aqui os judeus querem ser enterrados por causa de uma profecia que há no livro de Joel, capítulo de número 3, onde fala sobre o Vale de Josafá. O Vale de Josafá é justamente uma região mais baixa, como você pode ver geograficamente, uma região mais baixa. Neste vale, há a profecia de que o Messias irá descer para julgar as nações. Se você ler Joel, capítulo de número 3, lá está dizendo que o Messias desceria para combater as guerras de Israel, as nações que fizeram Israel se dispersar. Então ele vai descer justamente neste vale e vai julgar as nações. Então, os judeus querem ser enterrados aqui para que quando o Messias descer, eles assim serem ressuscitados. E justamente nessa capela, que parece uma igreja, é também o jardim do Getsemane, onde Jesus ele foi traído. Mas essa é uma história que daqui a pouco nós iremos contar. Vamos agora para a Porta das Ovelhas. Nós estamos prontos para entrar pela Porta das Ovelhas. Em 2020, na nossa comunidade cristã, na Lagoinha, São Miguel Paulista, nós pregamos uma série de mensagens que falavam sobre as portas da cidade de Jerusalém. Essa é a Porta das Ovelhas. Jesus disse em João capítulo 5, verso de número 2, eu sou a Porta das Ovelhas. É por essa porta que entravam as ovelhas para o sacrifício no templo dentro de Jerusalém. Mas quando Jesus diz que ele era a Porta das Ovelhas, ele está querendo se referir que ele é a porta de entrada, onde ovelhas do aprisco de Israel e ovelhas do aprisco dos gentios, ou seja, nós que não somos judeus, entram pela porta chamada Jesus. Os antigos pastores de Israel tinham uma porta chamada agulha. Essa Porta das Ovelhas representa essa porta chamada agulha, onde as ovelhas passam e são ali santificados, regenerados e purificados pelo sangue de Jesus. Então vamos entrar? Estamos aqui no Vale de Josafá, bem como também no cemitério que eu já havia comentado com vocês, bem próximo do sepulcro de Absalão. E esse ponto geográfico é um ponto estratégico porque Jesus ele descendo do Monte das Oliveiras, nesse sentido ele desce do Monte das Oliveiras e ele percorre então até Jerusalém. E a Bíblia fala da entrada triunfal de Jesus. Então não sei se vocês conseguem ver, mas tem ali um portão que hoje está lacrado. Esse portão é também conhecido na Bíblia como o portão dourado. É justamente por ele que Jesus entra montado no jumentinho. E quando Jesus entra, as pessoas começam a louvar a Jesus, a adorar. Os discípulos falam, tem que parar de falar, mas Jesus fala, se eles pararem de louvar, de adorar, as pedras vão clamar. E as pessoas então que adoravam ali, o momento que Jesus estava entrando com folhas de palmeiras, elas diziam, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então grave, portão dourado, entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém.
Nós estamos aqui perto então daquele cemitério que eu havia comentado, o cemitério que está justamente aí na base do Monte das Oliveiras e também no Vale de Josafá. Então pega as duas áreas onde, segundo a profecia de Joel, nós vamos ver que o Messias desce para poder julgar as nações e guerrear as lutas de Israel. Mas se você vê aquele monumento pontiagudo, aquele monumento pontiagudo é, segundo a tradição, o sepulcro de Absalão. Absalão, filho do rei Davi. A Bíblia diz que ele era lindo, formoso, ninguém ganhava dele, tanto na beleza como na estatura. E, infelizmente, foi um filho que se rebelou contra o seu pai. Logo atrás do monumento, você pode perceber que há um vale descendo e fazendo uma curva. Esse vale vai parar direto no lugar que nós conhecemos como Geena. E o Geena era justamente a região dos lixões, onde Israel jogava todo o lixo dele naquela região e incinerava, queimava. Por isso o Geena, lago de fogo, bem como é nessa região também que os cananeus faziam sacrifícios a Moloque. Então os próprios pais desciam essa área, traziam as crianças, iam por esse caminho, chegavam até o Geena e lá sacrificavam as crianças a Moloque. Aqui atrás nós estamos então aí no sepulcro de Absalão. Esse monumento é um monumento monolítico, ou seja, ele foi esculpido em uma única rocha. E segundo Samuel, capítulo 18, verso de número 18, Absalão disse que não teria filhos. E como ele não teve filhos, então ele vai erigir um determinado local, uma torre, um pináculo que viesse lembrar, trazer a memória acerca dele. E esse, segundo a Bíblia, está aí até hoje. Nós ainda estamos no Monte das Oliveiras, porém essa aqui é a parte mais baixa. Na minha frente há então os muros de Jerusalém, atrás de mim há o Monte das Oliveiras e especificamente onde eu estou é o Jardim do Getsemane. Ele é muito bonito, aprazível aos olhos, muitas plantas ornamentais, mas foi aqui que tudo aconteceu, né? Foi aqui que Jesus, ele chama seus principais amigos, Pedro, Tiago e João. Jesus pede para que eles venham orar e eles começam a orar em um determinado lugar, Jesus no outro no canto, mas o sono era muito pesado, eles dormem. Aí Jesus então sente uma agonia gigantesca e nessa agonia que Jesus sente, nós vamos ver que as lágrimas, na verdade o suor, tudo se torna em sangue de Jesus devido à agonia, devido àquilo que ele iria passar. Depois disso, nós vamos ver que o Império Romano, bem como o sacerdote, os soldados vêm, prendem Jesus e Judas o trai. Judas o trai beijando Jesus. É assim que os soldados reconhecem Jesus. Neste momento, Pedro vem e corta a orelha do soldado Malco. Jesus pede para ele abaixar as armas e diz: basta, Pedro, abaixa a arma. E aí Jesus pega aquela orelha, coloca novamente no soldado. Mas foi aqui, nesse jardim, que Jesus chora e vem suar lágrimas e suor de sangue. Chegamos num ponto culminante dentro da cidade de Jerusalém. Depois de termos entrado pela Porta das Ovelhas, nós caminhamos aqui para onde hoje é um colégio árabe. Mas no passado, no período de Jesus, essa região era a região onde Jesus ele foi condenado por Pôncio Pilatos. Então Jesus ele é preso lá no Jardim de Getsemane, trazem ele para Pilatos, jogam ele para Herodes, depois devolvem para Pilatos. É aqui onde a multidão começa a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. Estava Jesus de um lado, Pôncio Pilatos no meio e Barrabás do outro lado. Quem vocês querem que solte? Foi a pergunta de Pôncio Pilatos. E disseram: soltem Barrabás. E o que faremos com esse que se intitula o Cristo? Com o vosso rei? Eles disseram: não temos o rei, nosso rei é César, esse crucifica. E aí então Jesus é condenado à crucificação. Mas antes da crucificação, é justamente nesse pórtico também que Jesus ele vai receber algumas chicotadas. Depois disso, começa a Via Dolorosa. Mas esse é o primeiro ponto dessa Via Dolorosa, dessa via sacra, dessa via angustiante que Jesus passa. Depois disso, Jesus ele pega a cruz,
E ao pegar a cruz, ele cai por 3 vezes. Numa dessas vezes ele encontra Maria. Na última vez, o Império Romano, os soldados já mandam Cirineu pegar a cruz e ajudar Jesus que estava carregando. Vem Verônica e Verônica pega um pano e enxuga o rosto de Jesus. Daí a tradição católica, daquele lençol que tem o rosto de Jesus. Mas quero te convidar a caminhar por cada estágio da Via Sacra até o momento da crucificação, culminando e terminando no sepulcro de Jesus. Depois que Jesus ele foi condenado, depois que Jesus também ele foi torturado, então Jesus vem pela Via Dolorosa. E aqui na esquina, nós vamos ter bem aqui debaixo desse número 3, nós vamos ter a primeira vez que Jesus ele cai. Devido estar desidratado, devido a todo o processo de ter sido espancado, depois ter sido chicoteado, o desgaste físico, psicológico, emocional, não ter sido alimentado. Então Jesus cai aqui a primeira vez. Na primeira vez que ele cai, ele levanta, aí vem Maria. E depois quando Maria chega, ela chega justamente no número 4 aqui. Maria encontra Jesus na Via Dolorosa para o ajudar. Então vem Maria, o ajuda a levantar justamente nesse número 4. Neste momento, nós vamos estar entrando porque hoje aqui é um restaurante, vamos estar experimentando a comida aqui em Jerusalém. Vem comigo? Toda a família está pronta para poder experimentar um dos pratos árabes e judeus aqui. E é isso aí, estamos caminhando na Terra Santa. Chegamos um tão famoso Muro das Lamentações. É nesse muro que nós vamos ter aqui a união, né, onde as grandes religiões elas vão convergir, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Nesse muro, na verdade, ele é histórico, ele está desde o tempo de Herodes. A Bíblia diz lá no livro de Ageu que havia o segundo templo. O segundo templo nada mais é do que o templo que foi construído após o cativeiro babilônico. Então havia o templo de Salomão, aí vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá, leva o pessoal cativo, destrói o templo de Salomão. Depois, quando eles voltam com Neemias, Esdras e também na história de Esther, a reconstrução do templo. Quem reconstrói? Herodes, que Ageu profetiza, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Herodes construiu o templo, porém, em 70 depois de Cristo, nós vamos ter o general Tito do Império Romano, que invadiu novamente Israel, provocou um genocídio, um massacre e destruiu novamente o templo. A única coisa que restou, o Muro das Lamentações. Nesse muro, as pessoas, judeus, cristãos e muçulmanos, oram. Os papéis são colocados nas brechas desse muro e se tornam patrimônio de Israel. Todo o governo de Israel, de tempo em tempos, eles retiram esses papéis que se tornam sagrados e eles enterram no Monte das Oliveiras. Um ponto primordial e cultural, poderíamos assim dizer, é que para chegar próximo ao Muro das Lamentações tem que estar com um kippá. Tem que estar com a cabeça coberta. No caso dos turistas, eles dizem que pode ser um boné, um chapéu, mas eles preferem que use o kippá. Esse muro ele é importante porque, para o islamismo, atrás desse muro nós temos ali a principal mesquita. Foi onde justamente Maomé foi assunto ao céu. Bem como para os judeus, ela foi construída, essa mesquita e essa região é no Monte Moriá, onde acontece aquela história bíblica de Abraão, que quase imolou Isaac. Deus falou para ele não imolar. Então é importante para o islamismo, bem como também é importante para o judaísmo. E neste muro nós temos os restos do templo ali de Herodes. Chegamos num lugar talvez mais importante para a nossa fé, o lugar onde nós acreditamos que Jesus ele foi crucificado. Esse lugar é chamado de Gólgota, ou lugar da caveira. A Bíblia diz que Jesus ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. A Igreja do Santo Sepulcro, ela é comumente aceita também um lugar da crucificação, porque na Jerusalém antiga, ela fazia parte do lado de fora
dos muros de Jerusalém. Hoje ela faz parte do lado de dentro dos muros de Jerusalém. Mas, segundo a Bíblia, nós vamos ver que Jesus foi crucificado fora e foi crucificado no Gólgota. Então, o lugar mais aceito para nós cristãos protestantes seria esse, o lugar da caveira. Hoje é o ponto final de um ônibus. Se existe um lugar que poderíamos caracterizar de suma importância para a nossa fé como cristão, seria esse lugar. Então, esse lugar ele bate com as referências bíblicas, as referências que a Bíblia fala acerca do sepultamento de Jesus. Então, nessa parte aqui frontal, era onde a pedra ela era rolada. Essa parte aqui, onde nós chamamos de porta, ela está maior do que a original. É aqui onde nós acreditamos que Jesus ele foi ressuscitado. Vamos entrar? Pode tirar essa foto. E aqui é o lugar onde Jesus ele foi sepultado. Pedro vem correndo para confirmar as palavras das Marias que disseram que ele não estava aqui. E de fato, ele não está aqui. Meu coração se regozija, meus olhos lacrimejam, o sepulcro está vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui na Igreja da Anunciação. Pela tradição, acredita-se que é justamente aqui que estava a casa de Maria, quando o anjo chegou e anunciou o nascimento de Jesus. Então, o Império Romano, ele de certa forma teve muito a ver nesse processo de preservação dos fatos históricos em Israel. Quando o Império Romano torna-se cristão em 325 com Constantino, então grande parte daquilo que é história, que tem a ver com o cristianismo, começou a ser construído igrejas. Então, onde era a casa de Maria, que no caso é a Igreja da Anunciação, hoje nós temos de fato essa Igreja Católica. Aqui acredita-se que Maria viveu, aqui acredita-se que Maria recebeu a notícia do anjo Gabriel, onde Cristo viria ao mundo e ele teria o nome Emanuel, Deus conosco. Vamos conhecer? Aqui seriam as ruínas da casa de Maria. Essas ruínas, que são desde os tempos antigos, permanecem intactas até hoje e estão dentro da igreja. A casa que havíamos mostrado lá em Jerusalém é a casa onde Maria nasceu. Essa aqui é a casa onde Maria viveu no período de Nazaré, quando ela recebeu a notícia do nascimento de Jesus. À minha frente a gente tem então a Igreja da Anunciação, onde nós vimos a casa de Maria. E no lado contrário, no lado oposto, nós temos mais uma capela, mais uma igreja onde acredita-se que era a carpintaria de José. Estamos entrando agora para verificar. Essa aqui então é a capela, né? Mais uma igrejinha, onde nós acreditamos que a carpintaria de José. Então nós vamos descer para o local onde acredita-se que há a carpintaria. Aquela região onde nós podemos ver um arco, é ali que seria o topo. Então nós estamos, esse solo que nós estamos pisando é um solo acima do original. E aqui no caso seria a entrada, a escada, onde possivelmente José descia junto com Jesus para poder trabalhar na carpintaria. E essas são as ruínas da carpintaria antiga. Aqui embaixo tem muitos papéis, porque a Igreja Católica também o considera como santo. Então muitos católicos vêm aqui e fazem as suas orações e as suas preces, oferecendo também ao Santo José. Aqui é uma abertura que tem no solo original, que dá acesso então a uma visão de como era mais ou menos por dentro. Então toda essa região seria a carpintaria de José. Eu estou aqui na rua principal, onde nós estávamos na Igreja da Anunciação, bem como também na capela, na outra igreja que tinha a carpintaria de José. Bem, Nazaré hoje é uma cidade que é extremamente grande.
Então, nos períodos bíblicos, nós vamos ver que Natanael, inclusive, havia dito, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Caná da Galileia era grande, Nazaré era desprezível, pequena, era realmente esquecida, estava à deriva, era uma periferia nos tempos bíblicos. Porém, hoje os papéis inverteram. Hoje Nazaré é grande, é bem populosa, é bem povoada, tem grandes comércios, inclusive na rua em que estou há grandes comércios, e Caná da Galileia ficou pequena comparada a Nazaré. Então Nazaré é a cidade onde Jesus, nosso Senhor, andou, brincou como criança. Agora nós estamos em Caná da Galileia, saímos de Nazaré, viemos para Caná da Galileia. Esse aqui é o corredor que dá acesso a mais uma igreja. E esta igreja aqui, ela foi construída onde acreditamos, onde a tradição acredita que Jesus operou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Então foi aqui, nas bodas de Caná, que Jesus ele pede para poder encher todas aquelas talhas cheias d'água e ele opera o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Entrando dentro da igreja, então, nós vamos ver aqui as ruínas da casa onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Essa aqui seria a talha que Jesus pediu para poder encher d'água. Gigante. Então não era apenas um servo, eram vários servos para poder manusear esse monumento. Então é justamente essa talha que Jesus pede para que os servos encham d'água e ela cheia d'água, Jesus então transforma a água em vinho. É um momento muito substancial, significativo, ímpar, porque eu estou bem no Rio Jordão, um lugar de batismo, comumente aceito de batismo. E é nessa região que Deus permitiu eu batizar o meu filho mais novo. Na Lagoinha, São Miguel Paulista, nós batizamos o Daniel. E hoje aqui em Israel, aqui no Rio Jordão, eu vou batizar o meu filho mais novo, o Lucas. Então vem comigo, vamos acompanhar? Vem, Lucas. Tá gelado daqui. Tá filmando, né? Uhum. Cuidado, vai devagar, vai. Eu quero entrar nessa água deliciosa. Bom, depois tira o tênis bem. Não. Lucas, você confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida? Sim. Para. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nesse rio tão famoso e geograficamente é um rio que corta o norte até o sul da nação de Israel. Então ele começa ali no Mar da Galileia e vai até lá embaixo, ele vai desbocar justamente no Mar Morto. Então ele corta o país por completo. É neste rio que aconteceu muitas coisas importantes. Por exemplo, é nesse rio que Josué abre esse rio para poder passar com o povo no período da peregrinação. Nós temos também Elias abrindo o Rio Jordão, nós temos Eliseu abrindo o Rio Jordão, nós temos Naamã mergulhando 7 vezes no Rio Jordão, nós temos João Batista batizando no Rio Jordão, nós temos Jesus sendo batizado no Rio Jordão e hoje Deus me deu o privilégio de poder batizar o meu segundo filho, o Lucas. Glória a Deus, nós cumprimos mais um papel, uma missão, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos agora no Monte das Bem-aventuranças. Então, como você pode ver, tudo isso aqui é o tão famoso e conhecido Mar da Galileia. É neste mar aqui que a Bíblia diz que Jesus estava em um dos montes e de repente, então, uma grande tempestade acontece. Jesus resolve descer, andar sobre as águas do mar e aí Pedro pede para entrar na água, andar sobre ela. Jesus fala para ele vir.
Nós sabemos da história, Pedro com medo se afunda, Jesus o levanta, mas também é neste mar que acontece a pesca milagrosa, onde nós vamos ver que Jesus está pregando. De repente, então, afasta-se o barco, ele pergunta para Pedro, pescou alguma coisa? Não, nós ficamos a noite inteira pescando e nada pescamos. Jesus falou, então joga a rede do outro lado. E quando eles jogaram a rede do outro lado, diz a Bíblia que o barco ia a pique. Até hoje, o Mar da Galileia é usado ainda como questão econômica através da pescaria. Diz a Bíblia também que Jesus, ele sobe ao monte. Então, terminando toda essa trajetória, Jesus ele resolve subir ao monte. E segundo a tradição, é justamente aqui, onde nós estamos, que Jesus ele para. E a multidão acompanha Jesus. E quando essa multidão acompanha Jesus, Jesus aqui no monte, ele torna-se um legislador, como Moisés subiu ao monte, Jesus sobe ao monte. Jesus ele começa a falar da lei, mas a lei de Moisés ele começa a interpretá-la. Hoje damos o nome de evangelho. Jesus vai inaugurar ali os seus sermões pregando o evangelho através das bem-aventuranças. Então ele começa a falar, bem-aventurado. E aqui está toda sorte de gente, pessoas vituperadas, pessoas esquecidas, machucadas pelo Império Romano. Foi aqui que Jesus começa a demonstrar o Evangelho do Reino de Deus. Estamos em Belém, a cidade de Davi, bem como também a cidade do nascimento de Jesus. Essa cidade também era chamada de Efrata, e foi aqui que Raquel, a esposa de Jacó, foi sepultada. Agora estamos na Basílica de Natividade, também conhecida como o local onde Jesus nasceu. Nós vamos entrar por essa porta, que ela é muito pequena, chamada de Porta da Humildade. Então, para entrar, nós temos que ser humildes para poder entrar por debaixo dela e ver o lugar onde Jesus nasceu. Jerônimo, ele traduziu a Bíblia, ele fez a segunda tradução da Bíblia. A primeira foi pela Septuaginta, do hebraico para o grego. A segunda foi através de Jerônimo, e Jerônimo veio para cá, justamente no local onde Jesus nasceu. Ele se escondeu nessa gruta, nessa caverna, para que ele pudesse traduzir a Bíblia. Ele traduz a Bíblia do grego para o latim, a segunda tradução da Bíblia. Região seria a gruta, né, ou a caverna, em que Jerônimo ele traduziu. Ele viveu aqui, ele foi enviado por um dos papas da Igreja Católica e aqui ele ficou durante anos para traduzir a Bíblia do grego para o latim, a conhecida Bíblia Vulgata. Essa aqui é a árvore de Zaqueu. Então, quando Jesus estava em Jericó, Zaqueu estava em cima desta árvore porque ele queria ver Jesus passar. Jesus olha para ele e pede para que ele desça, porque convinha Jesus dormir na casa dele. Estamos em Jericó, um ponto decisivo na história do cristianismo, na história de Jesus. E aqui está um calor absurdo. Os termômetros estão marcando 48 graus. Mas aqui onde eu estou é justamente o local onde, depois de ter sido batizado, Jesus ele é trazido pelo Espírito Santo a um monte para ser tentado. Este é o objetivo. Durante 40 dias, 40 noites, Jesus fica em jejum e ali ele passa a ser tentado pelo diabo. E este é o monte da tentação. Jericó está entre as cidades mais antigas do mundo, se não a mais antiga. São 10.000 anos de história. Quando Josué invadiu, acredita-se que ela já tinha cerca de 6.000 anos. Aqui são os restos da cidade de Jericó. A Bíblia diz que era um
casas em cima. E aí a primeira implosão. Deus abre o solo. Nós temos o resto dos muros implodindo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta fonte, que recebe o título aí da cidade, né, de Jericó, que era conhecida também como Cidade das Palmeiras. Esta fonte é a fonte onde Eliseu operou o milagre de purificação da água. Então, quando Eliseu, o profeta, chegou aqui, os moradores de Jericó disseram que o lugar era muito bom para se morar, porém, eles precisavam de água, que não tinha água. Então, Eliseu pede para trazer uma vasilha nova, cheia de sal, e Eliseu então coloca o sal na água, a água fica purificada e abastece a cidade. Recordo-me que uma determinada feita estava dando aula no início da minha carreira como professor de história, e aí nós falamos um pouquinho sobre o contexto da história do povo hebreu, o contexto da história do povo judeu. Me recordo que falei sobre Massada, e Massada muito me trouxe uma emoção. Eu fiquei muito emocionado pela história contida nessa região no sul de Israel, que hoje nós chamamos, e naquela época também era chamada de Massada. O que acontece em Massada? Aqui é um forte. Hoje eu estou em Massada, toda essa região aqui é Massada, e essa região nada mais é do que uma montanha. Então, quando você olha para baixo, você vai ver o Mar Morto. E lá embaixo, o Império Romano, em 70 depois de Cristo, ele invade Israel e vem do norte de Israel. E quando ele vem do norte de Israel, ele vem provocando um genocídio judeu. Jesus, em Mateus 24, falou que ia haver uma grande assolação e uma grande abominação, e havia momentos de tormento. Então, ai das que tivesse grávida, ai daqueles que não tivesse como fugir. Então vem Tito invade Israel pelo norte e vem dizimando todo Israel em 70 depois de Cristo. Chega aqui em Massada, aqui nós temos cerca de 1000 refugiados judeus, e aqui foi construído pelo rei Herodes. Herodes construiu, aqui era uma cidade de verdade, com casas, com palácios e até uma piscina aquecida, e tinha um grande reservatório de comida. O Império Romano para justamente na parte de baixo. Aí os judeus começam a jogar pedras para impedir o Império Romano de subir. Os judeus que foram escravizados, capturados pelo Império Romano, são usados agora para subir e ajudar o Império Romano de subir em Massada e exterminar todo o povo judeu que aqui estava. Então sobraram-se apenas 10 judeus, porque eles entraram num acordo. É melhor nós, livres, morrermos por nossas próprias mãos do que nos tornarmos escravos de um império tão corrupto quanto o Império Judeu. Então cada pai de família começa a matar a sua família, sobrando 10. Um começa a matar o outro e aí sobra um. E este um deixa relatado dizendo que eles preferiram lançar essa sorte. Cada um resolveu matar a si próprio e morrer livre, com dignidade. O único lugar que os judeus não destruíram aqui em Massada foi o reservatório de comida, porque eles queriam demonstrar uma mensagem. Nós não morremos pelo Império Romano, nós somos livres, não morremos por necessidade, temos água e temos comida. Preferimos morrer com dignidade, como homens livres. Massada. A história de Massada, ela termina de modo trágico. Depois que o Império Romano dizimou os judeus, começando do norte de Israel e terminando aqui em Massada, aqueles que se dispersaram foram os que deram a continuidade na plore, ou na raça judia. Agora o restante morreu aqui em solo judeu, e somente em 1948, com um voto de um brasileiro na ONU, Oswaldo Aranha, que Israel volta a ser nação. Então, pasmem, em 70 depois de Cristo, nós vamos ter o episódio de Massada, onde Tito invade a região, dizima os judeus, e Israel só volta a ser nação em 1948. Aí há uma profecia no livro de Ezequiel, que é o Vale de Ossos Secos. Aí Deus pergunta para Ezequiel: este vale, ele pode ressuscitar, ele pode ter vida? Ezequiel vira para Deus e diz: só tu sabes. Aí Deus vira para Ezequiel e diz para ele: em um dia
dia a nação de Israel vai se tornar novamente nação, vai voltar para o seu território. Em outra passagem bíblica está escrito que em nuvens com janelas o povo de Israel volta para a sua terra. Então, as profecias se cumpriram. Em 1948, com o voto de um brasileiro, Israel volta a ser nação em um dia. Louvado seja o nome do Senhor.